Boa tarde, Razan. Boa tarde também para todo mundo que está acompanhando de primeira. As informações que a gente tem hoje, né, que alguns corpos já estão sendo velados. A orientação é que o velório seja bem rápido. E o Corinthians arcou, né, com todo o translado dos corpos, toda a parte cerimonial, o transporte até dos familiares, né, para chegar ao encontro, né, dessas vítimas. E por enquanto, né, o motorista do acidente ainda está internado. Ontem a gente até conseguiu o telefone dele. A gente tentou entrar em contato e quem atendeu foi a Luísa, que era uma torcedora do Corinthians, que estava também dentro desse ônibus. Ela estava com o celular dele, tinha conseguido contato com a irmã, né, do motorista, o Kleber, e ele ainda estava internado, mas ela tinha conseguido falar com ele e tinha tido boas notícias, né? Então, acho que agora o que está acontecendo é a investigação da polícia para saber se realmente o problema principal foi esse do freio, né? E tá nessa parte agora das apurações, né, com a Polícia Civil e tudo mais. O estado do ônibus realmente é uma imagem impactante demais, como ficou depois do capotamento. Esse ônibus levava torcedores do Corinthians de volta, né? Foi na altura da Fernão Dias e acabou vitimando torcedores do Corinthians e outros que ficaram feridos. Já se tem uma atualização dos estados de saúde, Beatriz, sobre entre feridos e mortos nas quantidades de quem acabou perdendo a vítima nesse triste acidente? Então, Razan, exatamente, o acidente foi bem grave, né? Ontem a gente conseguiu falar com um torcedor que sobreviveu, ele falou que o ônibus capotou pelo menos 4 vezes, né? Depois que o motorista gritou que tinha perdido o freio e estava na serra, ele tentou fazer o que pôde e jogou ali no barranco, né? O ônibus, e a partir de então ele capotou pelo menos 4 vezes. Até o momento, realmente foram 7 vítimas que morreram lá no local, né? É, Até o Corpo de Bombeiros ontem soltou até uma informação errada na hora do destombamento, que teria uma 8ª vítima, mas eles logo voltaram atrás e o número de vítimas fatais é 7 mesmo. E por enquanto, acho que são 27, né? Se eu não me engano, agora são 27 que ficaram feridas. Algumas já saíram com ferimentos leves mesmo, pequenos arranhões e uma pancada forte, dores nos braços, isso por causa da pancada pelo capotamento. Mas realmente, o que eles falam muito, né, os torcedores, é que o acidente poderia ter sido bem pior, poderiam ter tido mais vítimas, porque como o ônibus estava desgovernado, acho que foi a melhor solução que o motorista conseguiu dar, foi essa de ter jogado o veículo no barranco. É um caso triste que, evidentemente, choca várias das pessoas que acompanham futebol, porque não só esses torcedores, milhares, milhões, centenas de milhares viajam todas as semanas para os destinos mais variados possíveis para assistir o seu time de visitante. Evidentemente que o torcedor que já passou por isso, em algum momento da vida que já viajou, se coloca no lugar desse torcedor que estava nessa viagem e sabe que os riscos que acontecem nas estradas Brasil afora são esses, e todos nós estamos, infelizmente, sujeitos a acidentes fatais, como foram esses casos desses corintianos que, lamentavelmente, perderam a vida. Você sair de casa para ver o jogo do seu time e não retornar é um negócio muito triste. A gente tem uma entrevista com o pai de um dos sobreviventes, né, Bia, que falou com a gente aqui no All Sport. Você quer falar algum detalhe dessa entrevista antes da gente rodar? Sim, acho que é com o avô, né, de uma das vítimas. Isso. Exato, é uma situação bem triste. Até ontem também a gente conseguiu falar com familiares, uma prima que estava procurando porque não tinha informações. Porque assim, a viagem não tinha uma lista de passageiros, né, exata, então pouco se sabia quem tinha ido para os hospitais ou que tinha morrido, né, então acho que foi muito complicado. E o que todos os familiares falam é isso, né, que esses torcedores, a vida deles era isso, acompanhar o time, né, fazer essas viagens. E se coloca isso que você falou, né, o debate sobre a situação das estradas pelo país e também do transporte, né, já que a NTT, né, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, afirmou que a viagem era uma viagem regular, porque o ônibus não tinha autorização para circular com passageiros entre estados, né, então teve mais essa situação.
Isso dos casos que a gente fica sabendo, lamentavelmente, por causa de um acidente fatal. Imagina quantos que passam despercebidos porque acaba não acontecendo uma tragédia como essa. Vamos ouvir, então, agora a Exatamente. entrevista de um dos parentes, de um dos sobreviventes desse acidente trágico com torcedores do Corinthians. Segundo o que ele me disse, o motorista gritou, né? Essa foi a realidade que aconteceu, o motorista gritou, né, no ônibus. Muita gente estava dormindo, gritou para se segurar em alguma coisa, porque o freio já não tinha mais o freio. Então eles andaram pela Fernão Dias num declive, durante uns 40 segundos sem freio, o ônibus tomou velocidade, aí foi uma gritaria dentro do ônibus. Você desculpa o grupo aí que eu estou um pouco emocionado. Só quem tem filho sabe, entendeu? E eu tô muito chateado pela família que uma hora dessa tá em desespero com os filhos que perderam. E pelo que eu vi aí, o que ele falou, o motorista foi um herói, cara. Entendeu? Porque ele sem freio, numa descida, ele desviou de um caminhão, ele gritou que ia bater no caminhão, se segura todo mundo. Ele desviou do caminhão e jogou o ônibus num barranco, porque do lado esquerdo era um declive maior, era um barranco. Se vai pro barranco do lado esquerdo, o ônibus não sobrava ninguém. Então ele teve que jogar para uma parede de barranco de terra, entendeu? Então ele foi um herói. Só passando para vocês a realidade. A reportagem já está metendo o pau no motorista, entendeu? Mas ele foi um herói, porque ele ajudou eles. Infelizmente, algumas pessoas morreram, estão machucadas, mas ele salvou muita gente, inclusive meu filho, entendeu? Desculpa aí, gente. Bom dia a todos. Deu para ouvir e perceber a emoção, né, do pai de um dos sobreviventes e falando exatamente sobre o motorista a quem você se referia, Bia. Sim, é verdade. Os sobreviventes estão tratando, né, como um recomeço agora, né, uma nova vida, porque realmente foi um acidente muito grave. E os familiares ainda estão consternados, né? Teve uma entrevista de uma mãe que eu vi que pediu até para que o filho não fosse, né, no jogo, mas ele falou: não, mãe, esse é o último jogo que eu vou, não vou mais fazer essas viagens. Então, é muito difícil mesmo. Bem pesado, realmente. Mais uma vez a gente manifesta a nossa solidariedade, nossos sentimentos aos familiares, parentes e amigos de pessoas que perderam vítimas fatais ou que tiveram alguém que ficou ferido, ou evidentemente qualquer um do futebol que se sensibiliza com esse tipo de caso, porque é a paixão do torcedor que move tudo isso que a gente está fazendo aqui, né? Se não tivesse torcedor, não faria sentido nada disso que a gente faz todos os dias pelo futebol e para curtir futebol. O torcedor é paixão, ele faz e às vezes nem mede as consequências do que fazer para seguir o seu time do coração e lamentavelmente acaba acontecendo uma tragédia como essa. A gente segue em cima do caso aqui no All Sport com mais detalhes e atualizações nos próximos dias. A gente também atualiza aqui no De Primeira. Beatriz Cesarini, muito obrigado pela participação com a gente aqui. Infelizmente, uma ocasião triste, mas a informação e a notícia sempre são prioridades para a gente. Obrigado, viu? Eu agradeço, Razão. Estou sempre a postos aqui, viu? Obrigada. A gente agradece também mais uma vez a Beatriz Cesarini, repórter do All Sport, que tem as informações, as últimas dessas atualizações desse caso. Mais uma vez a gente repete, triste e lamentável nossa solidariedade a todos, direta e indiretamente envolvidos.